Para começarmos a nossa aula visando revisar o conteúdo de eletricidade para a nossa próxima avaliação, eu vou fazer abordagens de maneira tal que a gente possa dar uma passeada nos mais importantes conceitos e informações do nosso conteúdo de eletricidade. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre eletricidade é o que vem a ser a tal corrente elétrica. Na eletricidade, quando se fala em corrente elétrica e se representa pela letra I, nós estamos nos referindo a fluxo ordenado de elétrons por um material condutor. Essa quantidade de elétrons que vão fluindo através de um condutor exigem que exista entre os terminais o que a gente chama de diferença de potencial ou tensão. Então, a corrente elétrica seria o fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor, contando com a diferença de potencial entre os terminais. Então, quando a gente pega lá uma sequência de elétrons ordenadamente, isso aqui vai me permitir esta corrente elétrica. Como é que eu calculo a quantidade de corrente elétrica? A quantidade de corrente elétrica vai ser a quantidade, o número de partículas vezes a constante E, ou também poderíamos fazer a relação de quantidade e tempo. Fisicamente falando, a primeira das grandezas físicas tem uma relação direta com a diferença de potencial e uma relação direta com a resistência. Que a gente vai falar para você aqui, ó. E. Que é isso, Vargas? DP, ou diferença de potencial, também conhecido como tensão, é representado para nós pela letra U, ou também pela letra V, a diferença de potencial entre os terminais que você utiliza. Só existe passagem de corrente com a existência de diferença de potencial. Eu digo assim, DDP, ou tensão de 110 volts, eu estou querendo dizer que entre o terminal A e o terminal B, a diferença entre os potenciais de ambos é de 110. Isso se tem muita utilização na região norte, que é a nossa, 110 volts como tensão base, região nordeste, região sul, que são traduzidos a tensão em 220 volts e assim por diante. O sudeste é 110. Terceira grandeza de fundamental importância para nós é a resistência. Resistência, meus amigos, é qualquer dispositivo num circuito elétrico que permita a conversão de energia elétrica em calor. Então, quando eu estou na minha casa e eu estou utilizando, por exemplo, o chuveiro elétrico, quando eu estou utilizando o ferro de passar, quando eu ligo o forno micro-ondas, quando eu faço uso do forno elétrico para fazer um assado, tudo isso tem relação direta com resistência. Resistência é o dispositivo de um circuito elétrico que permite transformar energia elétrica em calor. Dessas relações, existe também a necessidade de entendermos a relação potência. Grandeza é importantíssima, representada pela letra P. A potência é a relação entre corrente elétrica e tensão. Quando eu multiplico a corrente elétrica de um circuito vezes a diferença de potencial, eu me deparo com a potência. A potência vai dizer para mim qual é a conversão que está tendo. Quanto maior a potência de um equipamento, por exemplo, maior a conversão de energia que ele se dispõe a fazer. Matematicamente falando, nós temos relações que são importantes, que a gente vai usar muito na nossa avaliação e que eu vou lembrar com você nesse momento. A primeira importante relação seria a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm seria essa moça aqui. O que significa isso, Max? A primeira lei de Ohm significa uma relação entre a resistência, a tensão e a corrente elétrica. Resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. Essa relação é a que você mais usa. Nós temos uma segunda lei de Ohm que trata com a resistividade, ou seja, as características do material, o comprimento do fio, a dimensão dele, ou seja, a área de seção, mas não iremos nos preocupar com isso agora. A relação matemática importante, a princípio, seria essa daqui, e as relações que envolvem potência. Potência é corrente vezes tensão. Tá? Potência é corrente vezes tensão. Quando você adequa a primeira lei de Ohm à potência, você encontra outras relações para a potência, como essa aqui, ó. Tensão ao quadrado dividido por R, ou R vezes I ao quadrado. Essas relações saem da onde? Da substituição da primeira lei de Ohm. Existe uma relação também muito importante, que é a relação que traz para nós a conversão de energia
E as companhias de energia, por exemplo, utilizam para cobranças mensais de nosso consumo ou transformação. Essa daqui, ó, potência é a variação de energia dividido pela variação de tempo. Estas relações matemáticas são necessárias, pois não? Como que é o nome desse cara aí, das leis? Ohm. Obrigado. Esse cara das leis, como você citou aí, esse físico, ele traz para nós essa parte introdutória de eletricidade de uma tal maneira que todos, ou praticamente todos os exercícios que você trabalha, ele vai estar presente. Existem unidades para essas grandezas e existem símbolos para essas grandezas, tá? Existem unidades e símbolos que eu vou te apresentar agora, tá? Como assim, Vanks? Quando você vai trabalhar com elas, você tem que saber a grandeza, você tem que saber o seu símbolo, você tem que saber a sua unidade. Ó, carga elétrica, corrente, resistência, tensão, também conhecido como o quê? PDP, potência. Você tem que conhecer estas unidades. Como é que eu devo proceder? Vou te mostrar. A carga elétrica, ela é dada pelo símbolo E, quantidade de carga elétrica. E a unidade é C, de Coulomb. Coulomb. De novo, fazendo alusão a um físico. Tá? A corrente elétrica é dada pelo símbolo I, e a unidade é ampere. Resistência é representada pela letra R, e a unidade, esse símbolo aqui que mais parece uma ferradura de ponta cabeça. O nome desse aqui é ohm. Tensão é a letra U, e a unidade é volt. E potência é representada pela letra P, a unidade é watt. Precisamos dessas relações, porque quando a gente trabalha com circuitos elétricos, isso aqui vai ser de fundamental importância. Por falar em circuitos elétricos, a próxima abordagem que eu vou fazer na nossa revisão são os circuitos elétricos. A gente tem os circuitos elétricos associando resistores. Circuito elétrico, por exemplo, na sua casa é um circuito elétrico? É. Aqui na escola onde eu estou gravando sua aula é um circuito elétrico? Sim. Então, o que você vai fazer? No circuito elétrico, você tem a associação de resistores. Eu vou juntar vários resistores. Sim. Lembra o que é resistores? Resistores são dispositivos que transformam o quê? Energia elétrica numa outra modalidade de energia, principalmente calor. Nós vamos poder ajustar esses resistores dentro dos circuitos de 3 maneiras diferentes. Primeiro, uma associação de resistores em série. O que seria um resistor em série? Um após o outro. Isso aqui é uma associação de resistores em série. Você tem o terminal A, a corrente elétrica flui naturalmente por aqui, você tem o resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, etc. Quando eu estou aqui diante dessa situação, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter uma corrente constante. Os resistores em série, a corrente elétrica não muda. Todos os resistores ali, se você disser assim, a resistência 1 tem 20 amperes de corrente. Todos os outros terão também. O que muda aqui, amigos, é a tensão. A tensão do resistor em série é variável. A segunda associação de resistores que a gente tem é a associação de resistores em paralelo. O que seria resistores em paralelo? Essa aqui é a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Por quê? Porque aqui a constante não é a corrente. A constante é a tensão. Porque no circuito em série, uma corrente é constante, se um deles tiver problema, vai comprometer o funcionamento dos outros. Então, no circuito em paralelo, veja, vou colocar aqui um exemplo. Eu coloquei dois R1 e R2. Vou fazer assim, 1 sobre REC. O que é REC, Vanks? Resistência equivalente. É a soma de todos eles numa situação inversa. 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, R4, etc. Lá na associação em série, é muito mais fácil do que você imagina. Porque aqui é só somar, R1 mais R2 mais fulano de tal, que você tiver. Em paralelo, não. Em paralelo, você tem que tirar o mínimo.
Só que existem algumas dicas. Entre elas, você pode fazer o cálculo de resistência em paralelo utilizando de dois recursos maravilhosos. Você pode fazer resistência de pares assim, ó. Você pega o resistor 1, multiplica com o resistor 2 e divide pela soma dos dois. Se eles forem resistores iguais, todos eles forem iguais, a resistência equivalente fica mais fácil ainda. Você pega o valor de 1 e divide pela quantidade de resistores. Ah, Wang, se eu tenho lá 5 resistores de 100 ohms, o que eu faço? Pego 100 e divido por 5. Assim que você deve fazer. Esse tipo de associação, ele vai estar presente em muitos exercícios. Olha, vou precisar sempre que possível calcular a resistência equivalente, porque os exercícios eles apresentam-se desta maneira. Bom, vou fazer um exemplo aqui para que você possa se situar. Depois a gente vai trabalhar com a prática disso aqui. Aqui eu dei dois exemplos. Na letra A, eu tenho um circuito que parte do terminal A para B, passando por 3 resistores em série. E aqui no segundo exemplo, eu tenho o terminal A e B, e na parte intermediária desses dois terminais, eu tenho 2 resistores em paralelo. Como fazer a resistência equivalente? Para eu fazer a resistência equivalente desses jovens, eu vou fazer simplesmente o quê? No circuito em série, eu vou somar 5, 15 e 20. Pronto. Minha resposta seria 40 ohms. O resistor em paralelo, eu posso fazer o produto dividido pela soma. 30 vezes 20, dividido por 30 mais 20, isso aqui vai me dar 600, dividido por 50, aqui seria 12. Observe que dentro de cada situação você vai encontrar um tipo de procedimento. Mostrei o resistor em série, mostrei o resistor em paralelo, só que o que a gente mais encontra não é o resistor em série, e nem tampouco o resistor em paralelo. Agora você me confundiu, você me ensinou série, me ensinou em paralelo, e está dizendo que não vai ser esse? Não, o que a gente mais encontra é esse aqui, ó, circuitos mistos. O que seriam circuitos mistos? Circuitos mistos, meus amigos, seriam circuitos que você tem série e paralelo ao longo da sua estrutura. Ah, entendi, eu vou ter circuito com comportamentos diferentes dentro do mesmo resistor, do mesmo circuito. Exatamente. Antes, e quando acontece isso, o que é que eu tenho que fazer? Bom, quando acontece isso, você deve fazer o seguinte, você deve tentar transformar o seu circuito de tal maneira que ele fique o mais enxuto possível. O mais enxuto possível para que você possa trabalhar de maneira muito bem tranquila, porque às vezes você quer fazer um exercício com todo mundo ao mesmo tempo, você não consegue. Os circuitos em série, você tem uma corrente que vai ser constante, circuito em paralelo, ela é variável. O circuito em série, a tensão é variável, mas o circuito em paralelo é constante. Por isso você tem que enxugar e deixá-los de uma maneira só, para você poder trabalhar. Eu vou colocar aqui uma situação para que você possa entender o que é que eu estou querendo dizer. E aí, quando eu fizer isso, você vai poder trabalhar sem medo de errar. Eu vou colocar uma corrente elétrica aqui, que eu não conheço. Vou colocar uma tensão entre A e B de 100 volts. Eu quero que você descubra a corrente. Olha só, olha como é que pode aparecer. Isso aqui é muito comum nas provas, no Exame Nacional do Ensino Médio, nos processos seletivos de instituições de ensino privado, gostam muito de eletricidade. Veja aqui, ó. Eu saí lá do circuito do ponto A, o terminal A, passo por um resistor de 6 ohms, passo por dois resistores em paralelo de 20 e de 5, passo por 3 de 45, passo por um de 20 para chegar no B. Eu quero saber quanto que é a tensão. Desculpa, quanto que é a corrente. Procedimento, amigos, primeira coisa que eu queria sugerir, você tem que reduzir o circuito. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Como é que eu vou reduzir um circuito? Eu vou lembrando das regrinhas. Por exemplo, 6 eu não posso fazer nada, mas aqui, ó, eu tenho 2 em paralelo. Como é que eu poderia fazer aqui? 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. 100 dividido por 25, isso aqui vai dar quanto? 4.
Veja essa segunda situação. 3 resistores de 45, são todos iguais. Eu posso fazer 45 dividido pela quantidade de resistores que se repetem na sua condição. 45 por 3, vai dar quanto? 15. Se você perceber, você criou um novo circuito. Você tinha 6, agora aqui você tem 4. Né? Descendo aqui, você tem 15. Virando para a esquerda, você tem 20. E aqui tem o B. Ó. Certo? Então, aqui, como é que você vai fazer? R igual a U sobre I. O que você tem nesse circuito que você acabou de criar? Se você acompanhar o que eu estou destacando, você vai concordar comigo que você tem 4 resistores em série. Se eles são em série, amigo, o que você vai fazer? Você vai somar. 6 e 4, 10, 10 mais 15, 25, 25 com 20, 45. Agora você vai substituir aonde? Primeira lei de Ohm. 45 igual a 100 dividido por I. Meu I vai ser 100 sobre 45. Isso aqui dá para simplificar por 5, vai ficar 20 sobre 9. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,1. Aproximadamente 2,1 amperes. Se você quiser deixar na forma de fração, pode deixar. Aproximadamente 2,1 amperes. Ou seja, você pegou um circuito e foi verificando as suas características até reduzir, tá? Para quê? Para você poder trabalhar a aplicação da primeira lei de Ohm. Isso aqui é uma entre várias situações. Outras situações muito comuns são situações nas questões de eletricidade que o autor pede para a gente calcular consumo de energia. Olha só, imagine um chuveiro, eu vou colocar aqui uma situação hipotética para a gente trabalhar. Características nominais, eu vou colocar aqui, características nominais, amigos, são as características que você tem na sua confecção. Você encontra isso lá na embalagem do equipamento que você tem, na própria estrutura dele fixado. Ó, um chuveiro de características 4.000 watts, 110 volts. Olha só, aqui são as características deles. Utilizado diariamente, ó, vou colocar aqui que ele é utilizado diariamente. Duas horas. A galera usa 2 horas. Somando todo mundo da casa, só usa 2 horas. A Energisa cobra 90 centavos cada quilowatt-hora. Somente o uso do chuveiro significa quanto na conta? Somente o uso do chuveiro implica quanto na conta? Eu vou deixar aqui bem claro, sem considerar impostos, porque aqui não é só fazer por 90 centavos, não, tem um monte de coisa que eles colocam em cima aqui. Taxa disso, taxa daquilo, imposto disso, imposto daquilo, um monte de cobrança. Bom, imagina um chuveiro elétrico de características 4.000 watts e 110 volts, eu vou colocar aqui 200 volts, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta na sequência, com esse mesmo exercício. Em seguida, vou colocar aqui, ó, em seguida, calcule a corrente que atravessa o chuveiro. Vou fazer logo 2 perguntas em uma, para você já ficar consciente que é que pode ser feito. Imagine um chuveiro de características 4.000 watts e 200 volts, utilizado diariamente 2 horas. A Energisa, companhia de energia, né, cobra 90 centavos cada quilowatt-hora. Somente o uso do chuveiro implica quanto na conta, sem considerar impostos? Em seguida, calcule a corrente que atravessa o chuveiro. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é anotar informações.
Quanto é a potência desse chuveiro? 4.000 watts. Quanto é a tensão? 200 volts. Quanto tempo você usa? 2 horas. Não, 2 horas não. 2 horas por dia. Você usou esse chuveiro um mês inteiro. São 60 horas. Se você não lembrar disso aqui, você erra. E depois disso aqui, o que é que eu precisava lembrar? Precisava lembrar da fórmula. Qual é a fórmula que calcula potência em relação a tempo e energia? Variação de energia dividido pela variação de tempo. Vale um alerta. Vale um alerta. A potência ela é dada em quilowatt. Então, 4.000 a gente tem que dividir por quanto? Para ter quilowatt, a gente tem que dividir por 1.000. Não esqueça disso. 4 quilowatts, 4.000. 5 quilowatts, 5.000. E assim por diante. Então, vamos lá, eu vou descer a tela. Se for necessário, eu subo depois. Potência é igual a variação de energia dividido pela variação de tempo. Meu chuveiro tem que potência? 4.000. O que eu vou fazer com ele? Dividir por 1.000. Igual. Variação de energia, não sei quanto que é, sobre tempo. Quanto tempo que a gente tem aqui? Vou voltar aqui a tela. 60 horas. Eu tenho 60 horas. Max, o que você vai fazer? Eu vou cancelar esses zeros. Sobrou o que para ti, moçada? Sobrou o quê? 4 sobre 1 igual a variação de energia sobre 60. Ao cruzar, eu vou encontrar 4 vezes 60 dá quanto? 240 kWh. Amigos, quanto que a Energisa cobra por quilowatt-hora? Aqui, 90 centavos. O que você vai fazer aqui? 240 vezes 90 centavos. Como você tem vírgula aqui, você pode fazer o quê? Elimina a vírgula e usa só o 9. Fica 24 vezes 9. Quando você fizer isso aqui, vai dar R$216. Você entendeu o que é que eu fiz? 240 eu tirei um zero, para quê? 240 eu tiro zero para jogar a vírgula para frente. Vai ficar 24 vezes 9. Quando você fizer 24 vezes 9, dá R$216. Pronto. Essa era a primeira pergunta. Depois eu disse o seguinte, calcule a corrente que passa por ele. Vamos lembrar das características? Potência 4.000, tensão 200 volts. Corrente, como é que eu faço? Potência é igual a corrente vezes tensão. Ou tensão vezes corrente. 4.000 igual a I vezes 200. Faço 200 dividindo. 4.000 dividido por 200 igual a minha corrente. Cancelo 2 zeros. 40 dividido por 2, corrente de 20 amperes. Tudo bem? Ah, beleza. Agora eu entendi o que é que você fez. Nós fizemos uma questão que envolve potência, corrente, energia e tempo.